Muito bom dia, gente. É com muito prazer que a gente está recebendo o Lucas. A gente já entrevistou o Lucas aqui uma vez no Manhã PP, só que online, porque o Lucas é missionário na Mongólia. E também a esposa dele está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar com ela também. E, meu, uma história incrível, gente. Vocês vão amar essa história. Viver no deserto, viver a 40 graus negativo, não é fácil. E morando em tendas ainda, é isso mesmo. Eles moram na Mongólia e a gente vai falar sobre isso, como é fazer missões na Mongólia. E tem muita coisa boa por vir interessante que Deus vai falar ao seu coração. Bom dia, Lucas. Bom dia. Que bênção ter você aqui. Agora, fisicamente, né? A gente Que fez, bom, né? né? Ô, Lucas, você me contou uma história uma Ah, vez que marcou meu coração, um testemunho que você deu lá no programa, tá aí na playlist da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que você falou que nós somos meros espectadores daquilo que Deus faz. Eu nunca mais esqueci disso, Lucas, porque o trabalho lá na Mongólia é um trabalho lindo, mas eu queria pedir, depois você fala desse testemunho, para você começar falando para a gente como que é morar no deserto, morar 50, 40 graus negativos e em tendas. Conta para a gente um pouco disso, por favor. é isso, Lídia. É uma grande aventura, né? Porque pense, nós brasileiros, né, de um país tropical e a gente gosta de uma praia, de uma cachoeira, né? Gosta de um sol e aí de repente a gente está num lugar que o inverno dura 9 meses de temperatura negativa e o ápice desse inverno vai a -40, -50 e a gente tem que morar numa tenda, como você disse. São diversas coisas para aprender, claro, né? Então eu dependo muito das pessoas para me ensinar como fazer o fogo, né? Por exemplo, dentro da tenda, para a gente se aquecer, fazemos fogo 4 vezes ao dia, né? Então começa o primeiro fogo na manhã, tem 2 fogos durante o dia e o último é antes de dormir. E para fazer o fogo tem que quebrar o carvão, que é um carvão mineral que vem em rochas, né? E eu tenho que quebrar com a marreta, fazer ele pequeno para acender o fogo. E para acender também tem toda a técnica para acender o carvão mineral. Então eu aprendi muito com os mongóis, né? Claro, isso me ajudou também a fazer boas amizades, né? Porque dependendo deles, isso que me trouxe muitas boas amizades, né? Para me ajudar a fazer o carvão, para construir meu banheiro, para armar a tenda antes, quando a gente se mudou para aquela região. Né? E aí caiu neve, tem que limpar em cima da tenda, né? E aí é uma diversão, porque as crianças amam fazer isso, né? Subir em cima da tenda para tirar a neve de cima da tenda, porque depois o sol pode derreter e congelar a neve no tecido da tenda. Então tem vários desafios assim da vida ali. Tem que buscar água no poço, por exemplo, né? E imagina buscar água num poço a -40 graus, né? Então a água às vezes sai e já congela no chão, né? Meu Deus. Então tem que ser bem rápido, né? As mãos às vezes doem. Então, Meu assim, Deus do tem céu. vários desafios. Mas a gente tenta levar isso com graça, né? Olhando dessa forma do aprendizado, né? Graças a Deus, Juliana é uma grande companheira e parceira nisso mesmo, né? Então, principalmente porque às vezes tem que lavar roupa, por exemplo, né? Ela falou, eu estava conversando com ela, eu perguntei quais os desafios para a mulher, né? Depois ela vai falar Depois um ela pouco vai falar um disso. pouquinho, bem interessante. Mas é isso, né? É um grande desafio, mas a gente tenta levar com muita graça, com muita leveza, né? Com muita alegria também. É claro, tem muitos momentos que a gente enfrenta de dificuldade mesmo, principalmente com as emoções, né? Mas a certeza, a clareza de que Deus nos vocacionou para isso, Coisa linda. de que Ele nos chamou para isso, é que nos faz sempre superar, né? Aqueles momentos difíceis, né? E eles passam, né? E no mais a gente se diverte muito, né? A gente se diverte brincando, limpando, né? O rio, que a gente mora do lado de um rio, né? Ele congela no inverno, então a gente no verão a gente nada nesse rio, no inverno a gente vai patinar no gelo. Uau. No inverno a gente fez um trenózinho que a gente puxa e brinca, né? Às vezes a gente vai até de carro, amarra o trenó no carro e puxa em cima do rio, assim. Então a gente se diverte bastante também, sabe? É verdade. Então é difícil, mas tem bons momentos que a gente passa. E tem alguns cuidados também que são tomados lá, né? Por exemplo, Verdade. você falou de dirigir com carros, uma situação tensa que você passou, né? De um carro que parou e você foi socorrido, né? Num lugar como esse, né, de extrema temperatura, nós temos que ter muito cuidado e tem alguns protocolos que a gente criou para cumprir, né? Por exemplo, vai viajar. Se a gente vai viajar, sempre tem
um carro junto conosco, né? Alguém a mais conosco viajando, porque se quebrar um carro tenha alguém para socorrer, porque numa temperatura extrema a gente tem pouco tempo de sobrevida, né? Num ambiente com temperatura extrema. E os cuidados também com a roupa, com a vestimenta, né? Ter uma roupa apropriada para aquele tipo de temperatura, né? E vários outros cuidados que a gente tem que ter por conta da temperatura extrema, né? É verdade, é verdade. Agora, Lucas, vamos falar de uma coisa que move o nosso coração, que move o seu também, missionário, que é fazer missões, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre fazer missões na Mongólia, o que Deus tem feito com essa caminhada de vocês aí. Conta pra gente um pouco. Tá ali na Mongólia é um desafio, né? O Senhor nos chamou para trabalhar com nômades especificamente, né? Então, desde o Oriente Médio, passando do norte da África, passando pelo Oriente Médio até os Orientes, né? Ainda há, em 2021, centenas de etnias e povos que são nômades, que vivem nas montanhas, que moram em tendas, que migram em busca de pastagem para os seus animais ou para fugir das temperaturas extremas. Então, nós imaginamos que esses nômades, né, são a arma secreta de Deus para o avanço do evangelho nessa janela menos alcançada do planeta, que é a janela famosa, 10x40, né? E eles são assim, povos que já estão acostumados com esses extremos, né? Com essa vida rústica, né? E então eles, sendo alcançados, eles são muito mais fáceis de levar o evangelho para outros lugares do que nós que crescemos em centros urbanos e tudo mais. E então tá ali, fazer missão ali no interior da Mongólia exigiu também um tempo bom de preparo. Ficamos em 12 anos sendo preparados, né? Desde o seminário, né? Depois de um tempo de especialização, né? Em missiologia, antropologia, na vida do missionário num campo transcultural, né? De experiência na nossa cultura, de plantação de igreja na nossa cultura, de fazer discípulos na nossa cultura, na nossa igreja local. Isso é muito importante. Então, isso nos ajudou a quando nós estivermos no campo, né, como a Mongólia, quando a gente estivesse ali no interior, a gente conseguisse ter clareza dos passos que a gente ia dar, dos desafios que a gente ia encontrar, principalmente da adaptação, né, do choque cultural, o tão famoso choque cultural, né, que tem fase, que essas fases passam e que depois a gente começa a se sentir em casa, acostumados ali. Então, para a gente todo esse processo foi muito importante. E aí o Senhor foi dando graça, né? A gente está lá só há 3 anos, né? A primeira fase do projeto ainda. Somos um bebê ali na cultura. E Deus já fez muitas coisas ali, né? Nesse tempo. Então nós planejamos praticamente nesses 3 primeiros anos, 2 anos, a gente ficou 1 ano e meio na capital, começamos a aprender a língua e uma imersão gradativa na cultura. E aí, nesse tempo também, eu viajei por toda a Mongólia para entender de Deus que lugar seria estratégico para a gente começar o ministério, o trabalho entre os nômades. E aí, com 1 ano e meio, eu já tinha viajado por toda a Mongólia, entendemos o local que seria estratégico e nos mudamos para lá. Então, esse local é a região extremo-oeste da Mongólia, que fica a 1.500 quilômetros da capital. E nesse lugar, então, nós começamos a morar entre eles, né, numa pequena vila chamada Vila dos Nômades, mas os nômades mesmo vivem nas montanhas, então a partir daquela vila nós iríamos visitar os nômades, né? E ali nós moramos numa tenda, né, que foi o próprio Senhor que preparou para nós, né? Uma família emprestou uma tenda, emprestou um terreno para a gente morar. E foi maravilhoso, porque a tenda também nos aproximou da população, fez com que a gente ganhasse o respeito da comunidade. Então, temos ali vivido isso até então ali, né? Porque os jovens querem muito sair hoje. A Juliana que estava me contando isso. Isso. Os jovens querem muito sair quando vem alguém de fora que quer morar, eles se sentem como a cultura deles honrados, né? É muito bonito isso. E você me contou de um testemunho de um rapaz que estava lá, eles estavam bebendo, e aí, de repente, ele chegou e foi conversar com você, e você me falou uma frase que eu nunca esqueci, Lucas. Nós somos espectadores da graça de Deus, do que Deus faz. Eu queria que você falasse desse testemunho de novo para quem está nos assistindo. Legal. Realmente é um testemunho fantástico.
E assim, eu acredito que a Bíblia nos traz para a nossa vocação como espectadores mesmo. Acho que é um lugar saudável para a gente estar. Porque realmente Deus não precisa de nós. A Bíblia fala que se nós não pregarmos, as pedras clamarão, né? E nós vemos aí em culturas muçulmanas pessoas sonhando com Jesus e, né, de formas milagrosas recebendo o Evangelho, né, inexplicáveis. E então eu acredito que nós somos realmente espectadores da graça de Deus, que nós estamos ali diante do espetáculo do que o Senhor está fazendo, né? Então eu vou sempre nessa expectativa, porque realmente eu me sinto muito limitado. E quando a gente chega numa cultura diferente, igual a Mongólia, e você não sabe a língua, você não entende a cultura, o porquê que eles vivem, né? A gente se sente muito assim limitado, impotente, sem gente, o que eu vou fazer? E só que o Senhor não se limita a nós, aos nossos limites, né? Aos nossos pecados, né? Às nossas limitações. Ele faz a obra dele. E cabe a nós estar ali para poder ver esse espetáculo que ele está fazendo. E é justamente com isso que tem a ver esse testemunho. A gente estava na Mongólia, ainda na capital, e os mongóis gostam muito de ir para piqueniques, né? De ir para a beira do rio, né? Fazer um piquenique. E num domingo e tal, num dia de folga, nós reunimos a família e fomos para a beira do rio fazer um piquenique. E estando ali, do outro lado do rio, tinha um grupo de pessoas bebendo, né? Eles bebem muita vodka, né? E se embriagam muito. E um deles saiu, atravessou o rio e veio todo assim tímido, né? E disse, será que vocês me perdoam, mas será que eu poderia sentar aqui perto de vocês? Eu não quero atrapalhar não, mas é que meus amigos estão ali e eu estou cansado de beber. Estou cansado dessa vida que eu levo. E aí ele começou a mostrar marcas, cicatrizes no corpo dele, que foram consequências de acidentes que ele teve embriagado. Nossa. E que diversas situações ele quase morreu, né? E que por isso ele queria ficar ali do nosso lado, né? Aí nesse momento eu falei, poxa, fui tomado pelo Espírito Santo assim, e eu comecei a contar o meu próprio testemunho para ele. E de mostrar para ele como Jesus, né? Expliquei para ele que Deus havia se feito homem, né? E na pessoa de Jesus, e que esse Jesus sofreu, viveu, entendeu a nossa natureza, né? A nossa humanidade, e que no final ele morreu por nós, ele foi o castigo no nosso lugar, que ele ressuscitou e que ele era o próprio Deus. Eu falei, e esse Deus, Jesus, ele pode perdoar, ele perdoou tudo que eu fiz de errado, ele me deu nova vida. E aí ele virou para mim com os olhos assim, né, cheios, né, de esperança. E será que esse Deus, será que Jesus, ele também pode me dar uma nova vida? Será que ele pode perdoar tudo que eu já fiz de errado? Eu falei, gente, era tudo que eu queria ouvir, né? Nossa. Tudo que eu espero ouvir no campo missionário é alguém com essa sede, com uma pergunta assim. E eu falei, claro que pode, né? E aí então o que eu preciso fazer? Meu Deus. O que eu preciso fazer para que ele me dê nova vida, para que ele perdoe tudo que eu fiz de errado? Eu falei, calma, faz o seguinte, amanhã você vai na minha casa. Expliquei para ele onde eu morava. E aí no outro dia de manhã corri na sociedade bíblica lá, né, da Mongólia, comprei uma porção das escrituras e trouxe para ele. E ele caminhou 10 quilômetros da casa dele até a minha para ver o que ele tinha que fazer para receber isso de Deus. Caraca, e você não imagina a alegria desse homem ao receber aquelas porção das escrituras. E dali para frente eu já não tinha mais palavras. E eu estava começando a aprender a língua mongol, sabe? Eu não tinha condição de falar tudo que eu falei para ele. Né? Foi fantástico como Deus também me conduziu, não só trouxe esse homem até mim, desesperado, clamando por uma nova vida, como Deus também me deu condição, né? Com meu pouco vocabulário em mongol, contar meu testemunho, deu também para ele condição dele entender quem era Deus na pessoa de Jesus, a obra que ele fez na cruz, e de entender também agora que ele precisava conhecer mais desse Deus. Então, a partir dali, eu não conseguia mais dialogar com ele, então eu abria as escrituras, abria a partir do livro de João e orava a Deus que o Senhor, o Espírito Santo, ensinasse ele por meio do que ele estava lendo, né? E aí foi maravilhoso, porque logo Deus também deu um emprego para aquele homem, que é um grande milagre na cultura mongol, sabe? Nossa.
o índice de desemprego é altíssimo e o Senhor deu para ele um emprego também. Então, foi fantástico assim como Deus conduziu. E ele vem conduzindo as outras coisas também, porque assim, se eu chegasse aqui agora para você e contasse, olha, a gente foi para a Mongólia, começamos a aprender a língua mongol, já começamos a falar a língua, e aí então a gente identificou um local para a gente começar o trabalho, nos mudamos para lá, né? Começamos um relacionamento com a comunidade, agora voltamos para o Brasil e estamos dando um relatório aqui, vamos voltar para lá cheio de ânimo, eu já estaria feliz. Porque a cada 10 missionários que vão para um campo de diferente cultura, apenas 2 permanecem. Mas o Senhor, aprove o Senhor, dá muitas outras coisas para nós. Né? Discípulo como o Tumur Chod, lá na capital, ainda no comecinho da nossa vida lá. E depois também lá no interior, que o Senhor também nos deu aí 2 famílias que se reúnem para o culto domiciliar, onde nós moramos. E tem uma outra vila também que nós descobrimos 2 senhoras cristãs, que a filha é professora e foi transferida para aquele lugar. E aí, então, ela começou a reunir as crianças da vila. Uma vila completamente remota, quase na divisa com a China. Ai, Lucas, que coisa linda. E aí nós fomos convidados a levar presente de Natal para as crianças naquela vila. E quando a gente chega lá, nós encontramos 2 senhoras cristãs que estão ensinando e cultuando a Deus para 40 crianças. Oh, meu Deus. Mais uma vez, é o espetáculo que Deus está fazendo e eu falei, eu quero participar disso. Então, coisa linda. Como a gente pensou, nós somos os doadores de bilhetes. Somos espectadores que sentamos ali no camarote dele para ver o que ele está fazendo. Que coisa linda. E é tão bom porque a gente consegue fazer o ministério com leveza, não somos nós, não é nada a respeito da gente. Que coisa linda. Mas é daquilo que ele está fazendo, né? Ô Lucas, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu queria que você... Eu acredito que toda cultura tem um link que leva a Jesus Cristo. Eu queria que você comentasse sobre qual o link que você viu ali que pudesse evangelizar, que pudesse levar a palavra de Cristo para essas pessoas. Olha, eu percebi, além desse link para comunicar o evangelho, eu vi nos nômades, não só no povo mongol, mas nos nômades, características importantes para o avanço do evangelho. Olha. Isso que é excepcional para mim. Porque os nômades, eles vivem em tendas, eles não têm um local fixo, eles têm habilidade para sobreviver em locais extremos de temperatura, de escassez de alimento, né? Então, eles aprendem língua com facilidade, eles são super receptivos, porque como eles são nômades, eles sempre precisam um do outro, então eles sempre recebem o outro também com o coração muito aberto. Então, o primeiro link para receber as pessoas e te ouvir com respeito, com atenção àquilo que você está falando, e depois as características que mostram que eles são preparados para a missão de Deus. Uau. Né? E aí até nisso que nós tomamos aí o termo, né, do nosso projeto, que é Mongólia, né, ou Nômades, a arma secreta de Deus para o avanço do evangelho na janela menos alcançada do planeta. Então nós trabalhamos muito nessa questão de ver uma oportunidade entre esse povo que ninguém está olhando para ele. Nossa. Nesse povo que não está nos grandes centros, não está nos centros urbanos, nas capitais, né? Mas que pode ser, né, para Deus a arma secreta dele para o avanço do evangelho. Que forte. E é fantástico isso, que né? Que forte. E como Deus ama tanto esse povo não alcançado que ele deixa tudo pronto ali, basta alguém pegar não e fazer, né? Eu imagino o que você não deve viver. Olha, a gente chega a ansiar por experimentar disso também. Quem sabe um dia Deus não tem planos aí. Mas eu queria que você falasse que disso também nasceu uma ideia. E agora vamos falar de um caminhão que pode ir para os lugares, né? Um caminhão militar da Força Aérea, que é uma ideia que está em construção, né? Que precisa de ajuda, tá, gente? Já aproveita e divulga esse link aí, a gente vai botar aqui na tela, para quem quiser ajudar. Mas olha essa história que incrível. Fala pra gente como que surgiu, como que vai funcionar, qual é essa ideia de evangelizar com esse caminhão? Vendo esse povo nômade, né? E aí, desde o norte da África, Oriente Médio, a Mongólia, toda a janela 10x40, a janela menos alcançada. Ainda em 2021, cheia, né? Povoada por etnias nômades. E aí essa era a nossa pergunta, né? Para nós mesmos e para o Senhor, como nós faremos o ministério entre esse povo? Como nós alcançaremos eles?
porque nós não somos nômades, né? E aí que nós começamos a ver aqueles caminhões de expedição, né, de pessoas que estão dando a volta ao mundo, né, nesses caminhões. E normalmente caminhões preparados, né, caminhões 4x4, com baú bem isolado, né, para a temperatura, seja ela positiva, né, muito calor, ou seja para o muito frio, né? Olha só. E aí nós começamos a observar e falou, isso aí pode ser uma ferramenta que nós podemos usar também. Uou, por que não? Que ideia de Deus, né? E essa pode ser a igreja aos nômades, a igreja nômade, a igreja sobre rodas. E aí começamos a pensar. Então nós voltamos da Mongólia agora para dar o relatório, né, para continuar escrevendo o segmento do projeto, já com a ideia de adquirir isso lá na Europa ou até na Mongólia mesmo, né? Mas quando nos deparamos aqui presos por conta da pandemia, olha só que loucura. E eu costumo sempre pensar assim, os planos mudaram, quais são as oportunidades? Boa. Eu tento nunca ver como problema, né? Graças a Deus. Eu tento ver as oportunidades que aquela mudança está me gerando. Então eu fiquei aqui, a Mongólia fechada, não pode receber ninguém de fora. Eu falei, peraí, quais são as oportunidades? Essa era a minha angústia, quais são as oportunidades? Senhor, o que o senhor quer? O que o senhor quer? E aí eu comecei a ver as oportunidades para construir essa igreja sobre rodas aqui no Brasil. Nossa. E aí, por que oportunidades? Porque construir aqui no Brasil implicaria metade do orçamento que nós teríamos para adquirir isso na Europa, Deus em usou euro. A pandemia, cara. Né? Vai que vendo. Loucura. E não só isso. Além de nós conseguirmos construir isso aqui pela metade do preço, nós teremos um veículo brasileiro. Uau. Porque o que acontece? O veículo sendo da minha nação, né, da minha nacionalidade, eu posso sair do país, eu posso sair com ele para onde eu quiser. Entende? Como os viajantes de expedição. Eles entram e saem de diversos países, rodam o mundo. Mano. Porque o veículo é do país dele. Se o veículo fosse europeu, isso me exigiria um visto num país da Europa, um visto permanente lá, que era impossível, porque eu trabalho na Mongólia. Ou se eu comprasse na Mongólia, bem, eu poderia usá-lo lá, mas somente enquanto eu tiver um visto permanente na Mongólia. Agora, nesse caso, o veículo sendo brasileiro, se eu for deportado, se eu tiver que sair da Mongólia por qualquer motivo, o veículo vai comigo. E eu posso continuar o ministério com nômades em outro lugar. Né? Meu Deus do céu. Então, espectadores da graça de Deus, né? Que coisa linda. Que isso. E está em construção esse projeto, né? Sim, está em construção. Ainda precisa, e precisa de recursos também. Como é que sustenta? Como é que mantém, Lucas? Olha, eu vou falar para você. Nós, como missionários, muitas vezes nós damos o primeiro passo. E nós entendemos isso. Apareceu uma oportunidade, um caminhão que era da Força Aérea Brasileira, com apenas 60 mil quilômetros rodados. Que isso, cara, isso é muito bom. E com preço muito bom. Um caminhão desse sairia hoje novo por R$400 mil e nós adquirimos ele por R$155 mil. Uou! E nós tínhamos, eu e Juliano, nós tínhamos um recurso, umas economias que a gente vem juntando em todo esse tempo de casado, desde que eu era solteiro até. E 7 tava anos lá, casados, né? 10 anos casados. 10 anos casados, tá. E a gente vem aplicando e tal, esse dinheiro vem rendendo e tal, era o dinheiro que a gente pensava aí pro futuro aí, né? Sei lá, né? O que acontece? Um dia de emergência. Não, falou, não, a gente é missionário, não temos nada nesse mundo, vamos dar o primeiro passo. Nós acreditamos nisso, então sacamos, né? Resgatamos todo esse recurso aplicado e compramos o caminhão. E investimos no começo da duplicação da cabine dele. Porque esse caminhão era para 3 lugares, né? E aí a família já é 5. Então nós duplicamos a cabine dele, está terminando agora a duplicação da cabine, vai ficar para 6 lugares. Que demais. E aí a próxima etapa agora é construir o baú, né? A casa atrás, que vai nos abrigar ali, vai ter o quarto, a cozinha, né? A cama das crianças, né? Um ambiente que vai carregar a gente, a igreja sobre rodas. E aí agora nós estamos começando essa campanha para poder levantar os recursos para construir essa casa. E aí que nós precisamos de vocês, né? Amém, amém. Que nós demos o primeiro passo. Amém. Eu só imagino vocês chegando nesses lugares e como aquele testemunho que aconteceu, os testemunhos serem alcançados, vocês encontrando e o reino de Deus avançando. Onde Deus e está trabalhando. O que Deus está fazendo. E eu achei interessante porque ontem no culto o pastor falou uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Pastor que ele falou, é usado por Deus. Ele falou de uma futura agência missionária, né? Uou! Sobre rodas. Eu falei, nossa, porque a gente já pensava sobre isso, né?
Mas, mas a gente não Deus tinha pensado fala. que isso realmente poderia também ser Acontecer. lugar de treinamento, né? Um lugar de preparo, Meu de envio, né? Deus. Imagina a gente enviando nômades, né? De nômades entendendo a vocação dele, entendendo o chamado dele em Cristo Jesus, entendendo a responsabilidade dele de levar o evangelho e a gente poder ser Caraca, instrumento mano, para que loucura. preparar esse povo, para poder treinar esse povo, capacitar Meu eles Deus aonde do eles céu. estiverem, entende? Eu não quero tirar eles de lá, porque muitas vezes a gente tem esse problema, né, no campo missionário. Tira o indígena lá da tribo, ele vem para um grande centro, se prepara, ele fica lá 5, 6 anos se preparando, de repente ele não quer mais voltar. A esposa gostou da cidade, os filhos já se acostumou. Então eu penso que a gente tem a oportunidade de preparar eles aonde eles estão e enviar eles a partir dali. Que coisa Então eu linda. comecei ontem a ver outras coisas, eu e Juliano sonhando ontem à noite assim, com isso. vai avançando e rápido, né, quando Deus está fazendo, né, Vai. cara? É muito lindo isso, é muito lindo. E a gente pode colocar, tem os dados, tem o Pix agora, o Pix ajuda Né? muito. O Pix da ajudou, Mongólia. Pix da Mongólia para ajudar a gente. Você que É gostou. isso aí, gente. Olha quantas pessoas lá, né? Quantas pessoas sedentas. A janela 1040, o povo mais. O povo que Deus quer Menos alcançar, alcançado gente. do Você pode ser usado por isso também. Então, ó, faz um Pix aí já. A gente vai botar aí na tela, já vai ajudando Isso com aí, esse gente. caminhão. Vamos embora conosco. Você vai ver meu, você vai ajudar esses missionários, essas pessoas. Imagina que privilégio, por exemplo, eu conhecer sua história. Eu sou apaixonada pela história que Deus está fazendo através de vocês, de você, da Juliana, dos meninos, né, da Flora também. Mas como eu não posso participar disso fisicamente, é um prazer, é um privilégio poder saber que esse dinheiro está indo lá, está chegando lá. São vocações diferentes também, né? Porque pode orar, pode doar e pode ir, né? Isso, na Bíblia há 2 tipos de vocação. Ou a gente envia ou a gente é enviado. Né? Então você pode fazer missões, você pode ir para a Mongólia, né? Nos enviando, participando, investindo mensalmente, ou contribuindo para a construção desse caminhão, não é? Que coisa Isso linda. é legal demais, isso dá sentido para a nossa vida, não é, Lídia? O meu namorado falou um negócio, ele tem presidente de uma ONG, ele falou, Lídia, você pode ter tudo na vida que você quiser, você pode ser bem no relacionamento, bem na família, no trabalho, onde for, mas tem uma coisa que vai precisar preencher o seu coração, que é botar a mão na massa. Nada que você faça vai preencher esse lugar que é botar a mão na massa, a mão na obra de Deus. E eu achei isso tão lindo que eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Então, às vezes tem um vazio aqui dentro que a gente não sabe o que está faltando preencher. Bota a mão na massa, gente. Leva Bota a lá, mão na faz massa. porque isso realmente preenche. O tem campo algo de missionário Deus, tem algo que transforma a vida da gente. Transforma a vida da gente. Oh, meu Deus, que coisa boa. E daqui a pouco a gente vai passar um vídeo mostrando o caminhão, mostrando isso que esse projeto lindo de Deus que Deus tem feito, né? Legal. E, Lucas, conta pra gente mais um pouquinho. Ó, 3 anos lá, parece ser poucos, mas 12 anos preparando, né? Uhum. Eu queria que você contasse, assim, quais são as maiores necessidades do povo lá? Quais são os maiores desafios, assim, do povo lá? Olha, além do evangelho, que é transformador, além, né? Tudo para ele seria a transformação, uma nova vida em Cristo, né? Mas há outros grandes desafios e a gente não pode ficar avesso a isso, né? Então, paralelo a esse trabalho com os nômades, nós percebemos várias outras necessidades. Uma delas, por exemplo, é o aquecimento. Se você procurar aí na internet sobre a Mongólia, a primeira coisa que você vai achar é o país com as cidades mais frias e mais poluídas do planeta. Então é terrível, por conta da queima do carvão, né, do frio extremo, queima muito carvão. Imagina, então, centenas, milhares de tendas queimando carvão ao mesmo tempo. E aqueles que não têm dinheiro, queima pneu, queima tudo quanto é coisa. Tem Imagina, muita gente que morre também, você né? não consegue enxergar 50 metros de você por conta da fumaça. Meu Deus. Então, há muito, primeiro, problemas respiratórios, câncer de pulmão altíssimo. Eu estou com uma amiga próxima lá, da igreja que a gente frequentava na capital. Com câncer no pulmão, ela é jovem, não tem 30 anos. Meu Deus do céu. E o médico não tem o que fazer. Você tem aí alguns meses de vida, diz para ela. E não tem como nem transplantar o pulmão na Mongólia, porque você vai trocar um pulmão por um outro que está ruim também. Então é difícil. Crianças, né? Um índice de mortalidade infantil altíssimo, né? Por conta da poluição. Então, assim, primeira coisa que a gente tem vontade de trabalhar, e a gente já está trabalhando nisso, é tentar levantar um modelo diferente de aquecimento. Ai, que bênção. Então, E essas ajudas podem ajudar para isso também, né? Pode também. Ai, que pode bênção. também.
né? Lá na frente a gente vai, né? Tem outros projetos acontecendo. Então, quanto mais rápido resolver esse, já pode fazer outro, né? Justamente. A gente já testou um modelo, a gente morava em 2 tendas, né? E a gente queimava o carvão, porque é necessário, porque a gente precisa ser como um deles, né? Viver como eles primeiro. E na outra tenda, nós usávamos um método coreano, que é uma fibra de carbono que a gente colocava embaixo do carpete e ligava na eletricidade. Mas nós tivemos vários problemas, porque mesmo que tenha eletricidade na vila e os nômades têm painéis solares que são beneficiados pelo governo mongol, ele puxa muita energia, não daria conta. Né? E a eletricidade que tem nas vilas vem da Rússia, falha muito, um dia tem, outro dia não tem. Então é difícil essa questão. E o custo ficou altíssimo, né? Eu gastava em torno de $200 por mês para usar esse sistema de aquecimento. Então abortamos isso. E aí eu encontrei o Senhor, trouxe uma pessoa, um viajante que eu ajudei lá, um turista, e ele tinha contato com um canadense que tinha desenvolvido um modelo super econômico de aquecimento. Né? E o Canadá também é super frio, né? Lida com essas temperaturas extremas. E aí eu fui conhecer, que é um sistema de canos que passam no piso e é conectado a um sistema de aquecimento que pode ser a gás ou um sistema de aquecimento que puxa pouca eletricidade. E você usa um fluido anticongelante no meio. E uma bomba circulatória que circula lentamente essa água. E aí você pode usar um carpete por cima, alguma coisa por cima. E gasta pouquíssimo por mês. Né? Em torno de $10 o custo disso por mês. Olha só. E aí, voltando agora, nós queremos testar esse modelo. Nossa, e se der certo, né, a gente quer implantar isso em outras famílias e quem sabe até conseguir uma parceria com o governo lá para poder expandir isso aí, o uso. Né? E qualquer pessoa pode fazer, é muito fácil de instalar o sistema. Né? Então a gente está cheio de expectativa, essa é a maior delas para nós. E paralelo a isso a gente tem um centro comunitário, a gente já tem um terreno, já tem um lugar funcionando, né, que recebe os work exchangers, né? Que é as pessoas, os turistas que estão viajando, mas querem viajar com propósito, por exemplo. Então, eles querem ter uma experiência com a cultura, turística e tudo, mas, ao mesmo tempo, eles querem servir. E tem muitos no mundo, tem plataformas, aplicativos hoje funcionando. Independente de ser cristão ou não. É claro, porque, assim, o evangelho só nós podemos pregar. Mas a parte social, gente, qualquer um pode fazer, não é? É ou não é? E temos muitas pessoas no mundo que querem fazer o bem para o outro, então não preciso sobrecarregar a igreja com isso. Eu posso usar de ONGs, de pessoas. E vai evangelizando até essas pessoas mesmo. Justamente. Né? Tipo, e eu tenho boas oportunidades de falar de Jesus para essas pessoas também. Coisa linda. Então eu já recebi médicos de Singapura, que eles vieram atender toda a comunidade. E aí, queridos, na saída, eu convidei aqueles que já são crentes lá da região. E eles vinham, investi neles em treinamento de evangelismo e discipulado. E na saída do atendimento, eles abordavam cada um, porque eu não posso evangelizar publicamente por conta do meu visto. Mas os mongóis podem. Então, esses crentes evangelizavam todo mundo que saía dos atendimentos. Que coisa linda. Então é uma bênção isso para nós, você não imagina. Tivemos lá também professor de inglês, né? E a gente quer receber muito mais, porque eles têm deficiência na agricultura, né? Precisam aprender muito da agricultura. Na pecuária, a principal fonte de sobrevivência deles é a pecuária, né? A criação de animais. E coisas simples, gente, coisas simples mesmo que a gente passa para eles, muda a vida deles, entende? Talvez como tratar, como alimentar os animais para dar mais leite, por exemplo. Né? Como tratar os animais no inverno, como preparar, às vezes, o feno para o inverno. Enfim, coisas que são simples, mas que para eles podem ser muito importantes. Então, a gente pretende receber muita gente. Quem sabe aí, você está nos ouvindo, né? Não venha ser voluntário com a gente aí nesse projeto de Work Exchange, né? De troca de trabalho. Você fica lá gratuitamente, numa tenda mongol e tudo, e ao mesmo tempo você pode servir para pagar o tempo que você vai ficar lá. Que coisa linda. E para quem gostar disso, como é que faz? Onde te procura? Onde te acha para ter acesso a falar com você, tirar mais dúvidas? Tem página no Instagram? Nós temos lá o Instagram, Mongólia Arma Secreta, e no Facebook nós temos um grupo que é fechado, você precisa solicitar a entrada nos dois, viu? Que é Mongólia Arma Secreta de Deus, certo?
A gente tenta manter um pouco mais fechado nisso, porque o trabalho missionário, ele exige cuidado. Exige um cuidado, né? E aí é só solicitar a entrada lá e falar com a gente. Depois também deve ficar aí no WhatsApp da gente e tal. Fica. Você tem WhatsApp? Quer que a gente... Tem o WhatsApp, a gente depois põe na coloca tela. lá na tela. Tá aparecendo na sua tela aqui, já vai aparecer já, porque já a produção aqui é pessoal joia aqui, né? E você falou uma coisa interessante, para finalizar com chave de ouro, que muitas pessoas vão para esses lugares com um propósito. Que coisa linda isso, né? Isso é transformador, né? Entender o porquê que eu tô aqui, isso faz toda a diferença. Muda toda a vida. É as perguntas que move o ser humano, né? Nossa. Quem você é, para onde você vai, que ou não, né? Ou faz com que ele seja levado por outras pessoas que responderam essa pergunta. Exatamente. Mas que coisa linda ver, Lucas, Deus agindo tão fortemente com o propósito que é dele, para a glória dele, para o louvor e honra dele, né? Não é? Nos povos não alcançados. Que liberdade, hein, que ele nos deu, não é? E a gente assistir tudo isso, né? Sermos espectadores. Nunca mais vou esquecer disso. Que coisa linda, Lucas. Eu quero te agradecer muito por você dedicar seu tempo, vir aqui conversar com a gente, por tudo isso que Deus tem feito. Agradecer a Deus por nos permitir conhecer essa história que nos motiva a ir tão mais além, sabe? Eu espero que realmente pessoas se comovam a ajudar esse projeto. Eu tenho que admitir que deu vontade, né, de ajudar também. Eu quero fazer isso um pouquinho já é bem-vindo, né? Poxa, que isso. De coração. E quero pedir para você deixar uma mensagem. Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo, gente, porque eu vou mostrar o vídeo e vou conversar com a Juliana, a esposa dele, que é maravilhosa. Você vai ver que vai arder seu coração aí, que ela queima por Jesus. E queria que você deixasse uma mensagem, então, disso tudo que a gente falou, uma mensagem para quem está ouvindo ou vai assistir futuramente, por favor. Legal. Queria que, né, você que está aí ouvindo, você que está aí nos assistindo, gente, lá em 2 Pedro, capítulo 3, ali o apóstolo Pedro, ele nos dá uma explanação do que está por vir, de que Jesus vai voltar. A palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus já trouxe juízo à terra no dilúvio. E aí o apóstolo Pedro nos chama a viver uma vida santa e com propósito. E aí ele fala que nós podemos viver isso porque o que aguardamos não está aqui nessa terra. O que nós aguardamos está por vir. Aí ele termina dizendo que novos céus, nós podemos viver uma vida santa e piedosa, com propósito, porque novos céus e nova terra está sendo preparada pelo Senhor. Glória. Logo ele vai voltar. Né? E ele fala que é um lugar onde habita a justiça. Então, queridos, lá está o nosso tesouro. Lá está a nossa vida de verdade. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que remir a nossa vida com um propósito. Entender o que Deus me chamou. Deus me chamou para ser um missionário, para ir para lugares não alcançados. Deus me chamou para ensinar. Vou ensinar na igreja, vou ensinar na rua, vou ensinar onde Deus me chamar. Deus me chamou para contribuir, então eu vou trabalhar duro e vou ganhar bons recursos e investir em missões, colaborar com aqueles que mais necessitam, né? Ou Deus me chamou para exercer misericórdia, para atender e colaborar com aqueles que mais sofrem. O que Deus te chamou? Entenda. E eu não tenho dúvida de que nada, depois de entender isso, nada pode parar você, porque é Deus movendo você. Então, queridos, pense sobre isso, viu? E que Deus nos abençoe e nos mantenha firme no propósito até que Ele volte. Até que novos céus e nova terra cheguem para todos nós. Amém, 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 amém. Que mensagem. Louvado seja Deus por isso. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Deus viu, continue Lídia? te usando. E vamos ver o caminhão agora? Vamos lá então. Ver. Nós moramos numa tenda no interior da Mongólia e é um lugar bem diferente, né? No meio do deserto de Gobi, e o inverno é extenso, né? Chega a durar 9 meses de temperatura negativa e o ápice do inverno chega a menos 40 graus. Isso nos leva a ter que fazer fogo na tenda 4 vezes ao dia, ter que quebrar carvão mineral, que é como uma pedra de granito, uma rocha que você tem que quebrar e fazer o fogo. A gente precisa buscar água no poço, né, para poder ter água em casa. O nosso banheiro é um banheiro de latrina do lado de fora. Então a vida no interior da Mongólia é uma vida bem desafiadora. Nós somos uma família de missionários enviados pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em parceria com a CRU Brasil,
Plantar igreja para os nômades ou fazer um ministério entre os nômades é um desafio enorme para a igreja. Porque, primeiramente, só pelo fato deles serem nômades, deles migrarem de um lado para o outro, né, em busca de pastagem para os seus animais, ou fugindo da temperatura extrema, né? Pense que nós temos igrejas, templos, né, e que são fixos e feitos para comunidades, e eles não vivem em comunidades. E os nômades da região onde nós moramos, os nômades do deserto, chegam a migrar entre 15 a 20 vezes ao ano em busca de pastagem para os seus animais. Então, primeiro o desafio de encontrá-los, né? E depois o desafio de revisitá-los, de discipular aquela família. Então, provavelmente, uma igreja seria um núcleo familiar. A igreja seria cada família em uma tenda, porque eles não vivem em comunidade, né? Então, nós pensamos numa igreja sobre rodas, uma igreja que pudesse ser nômade também. E aí que pensamos num expedition home, uma casa sobre um caminhão 4x4. Quando nós nos deparamos aqui no Brasil presos por causa dessa pandemia, sem poder voltar para a Mongólia, porque a Mongólia está fechada, nós enxergamos uma grande oportunidade de construir essa igreja sobre roda, essa igreja aos nômades aqui no Brasil. E adquirimos agora um caminhão da Força Aérea Brasileira, pela graça de Deus, um caminhão 4x4 feito para ambiente de guerra, que pode receber a manutenção em qualquer lugar. Nós vamos construir nesse caminhão essa igreja sobre rodas. O custo desse caminhão ficará ainda pela metade do que nós teríamos em dólar ou em euro comprando ele no exterior. Então vimos uma grande oportunidade de construir essa igreja sobre rodas aqui no Brasil. Pela graça de Deus, nós compramos o caminhão agora em janeiro. E ele também nos proporcionou duplicar a gabine dele, que antes era de 3 lugares e agora vai ficar para 6 lugares, para carregarmos toda a família. E agora temos o desafio de construir o baú com a casa, com a igreja sobre rodas, atrás do caminhão. E esse desafio nós vamos precisar de vocês, né? Nós demos o primeiro passo. E agora convidamos você aí que está nos ouvindo a participar dessa construção conosco. Talvez você tenha a expertise, né, o conhecimento de como construir. Talvez você saiba de contatos que possam nos ajudar, né, construindo o baú ou construindo os móveis, né, ou com o projeto do caminhão, né, da casa sobre o caminhão. Ou você pode também contribuir para isso. Você pode financeiramente investir nesse projeto e ir conosco plantar a igreja entre os nômades no interior da Mongólia. E você não sabe o quanto isso nos encoraja, né? Porque quando você coloca o pé conosco nisso, nós sentimos que nós somos uma família nisso. E todas as dificuldades, os desafios que temos, nós superaremos juntos, porque você está indo conosco. Então venha com a gente. E vamos aí alcançar esse povo que é a arma secreta de Deus para o avanço do Evangelho, na janela menos alcançada do planeta. Nossa, Juliana, que isso, né? Ó, gente, eu tô aqui com a Juliana Oliveira, esposa do Lucas, e agora a gente vai falar um pouquinho, ver o lado feminino da coisa, e eu já quero começar a aproveitar esse vídeo maravilhoso que a gente assistiu e perguntar para você como que você imagina vivendo nesse caminhão. Me fala. É uma aventura, né? Uma aventura. Nós aprendemos bastante morando numa tenda. Pois é. Aprendemos sobre minimalismo, né? Que hoje se fala bastante. Tivemos que viver com o mínimo possível dentro de uma tenda, né? Então, eu imagino, assim, uma vida um pouco parecida em relação às nossas coisas, né? Que loucura. E uma aventura de viagens e conhecendo famílias que a gente quer apresentar o reino, a gente quer comunicar o evangelho. E, Juliana, você me falou um negócio que eu fiquei muito impressionada.
você aprendeu muito. Deixa eu falar antes da Juliana. Juliana Oliveira, casada com Lucas Oliveira, eles têm 3 filhos, a Flora, o João e o Marcos Antônio, que está aqui de 1 ano. A Flora tem 9, o João tem 6 e o Marcos Antônio tem 1 ano. Por que eu falei isso? A Juliana é missionária também, educadora também, educadora homeschooling, né? E viver numa tenda assim, sozinho, com o casal, exige da gente, né? Agora com 3 filhos também, né? E eu queria te perguntar, eu queria falar, que você falasse sobre isso. Você me falou uma coisa interessante, que a gente dá valor. O que mudou depois de você morar numa tenda? Muita coisa. Mulher, Ai, mudou muita coisa. Eu acho que o trabalho na tenda é um trabalho... O trabalho diário, né, do dia a dia para a mulher, para o pai também, né, para os filhos, é um trabalho bastante braçal. A gente usa bastante dos braços. Nós temos que buscar água no poço, nós temos que fazer fogo, nós temos que lavar roupa, torcer na mão. São trabalhos assim manuais que acho que as crianças aprenderam bastante a questão do esforço. E eu aprendi a murmurar menos, né? Murmurar menos, a ser mais grata. Isso me tocou muito, porque a gente reclama, às vezes, de barriga cheia, né? Sim. Verdade. Quando a gente pensa, eu vou ter que lavar roupa hoje. É só pôr na máquina, pim! E já sai, assim. Não é verdade? Claro, um trabalho mais. E no caminhão? Como que você imagina viver no caminhão? Então, o caminhão... Primeiro, eu imagino a gente chegando, alcançando pessoas que não são alcançadas, né? São pessoas que moram distante. O terreno lá, como o Lucas já falou, é um terreno bem difícil. Então, eu imagino a gente alcançando essas pessoas. Isso já alegra o meu coração, Nossa, né? E aí eu vou ter que me adaptar naquele retângulo que vai ser a minha casa, não vai ser mais redonda como a tenda. Que loucura! Ô, Ju, e me conta uma coisa, é muito bonito de ver a história de vocês. Eu já conheço um pouquinho, eu já sei como foi. O Lucas até aqui nos bastidores estava contando como vocês se conheceram, quando tem uma vocação em comum. Isso é um chamado muito forte que tem, né? Eu queria que você falasse agora de você um pouco, como que você identificou esse chamado, né? Como que você descobriu essa vocação para ser missionária num país de 40, 50 graus negativos e todas essas coisas que a gente já comentou aqui um pouco. Sim. Você sabe que o frio era o meu maior medo. Mentira. Mas agora eu descobri que não tem tempo ruim. Tem roupas ruins. Se tiver uma roupa boa e um sapato, uma bota boa, a gente vive em qualquer temperatura. Mas é bom lembrar do chamado, né? De quando eu tive a convicção, foi na época que eu me converti, fazendo seminário, o Lucas já comentou onde nós nos encontramos, e abriu a minha visão assim, de mundo, de janela 1040 também, né? Onde mais necessita. Então, para mim, era assim, eu vou onde Deus me enviar e onde realmente está precisando mais. Para mim, era uma questão mais lógica. Quando o Lucas me falou de Mongólia, eu não sabia identificar no mapa, gente. Era muito mal de geografia. Agora, como mãe homeschooler, eu estou melhorando. Que ótimo! Para quem não sabe, ele deve ter falado, né? Entre a Rússia e a China. E em Mongólia, nós fizemos a primeira visita lá com minha filha de 9, ia fazer 2 anos. Então, já uns aninhos atrás. E nessa viagem de visão, que a convicção foi, não importa onde, o lugar do mundo que eu esteja, o ponto da terra que eu esteja, eu preciso ter segurança de que Deus me ama, que Ele cuida de mim, que eu sou filha. E que o meu trabalho é sempre servir e amar as pessoas, né? Foi isso que ficou no meu coração. E eu falei, então tá bom, então se é para ficar aqui, vamos ficar aqui. E comecei a abrir meu coração para amar esse povo. Nossa, que coisa linda. Hoje, Juliana, eu estou curiosa para saber alguma experiência que você teve de evangelização, de alguém que você viu a vida sendo tocada por Deus. Eu acho que... Uma delas, né? Porque deve ser várias. Não, mas tem as crianças. Acho que as crianças, elas me marcaram bastante no tempo lá. O aprendizado da língua é uma das maiores dificuldades, né? E eu acho que as crianças, eu abri a porta da tenda para as crianças. Essa história tem que ter um tempo a mais para contar. Mas ao abrir a porta da tenda, o que Deus falou comigo foi, primeiro, abre o seu coração. Abri meu coração para as crianças, porque lá elas entram e saem, elas vivem assim... É diferente daqui que você marca, vamos brincar com o amiguinho tal hora, tal dia. Não, é tempo todo crianças. E eu abri meu coração para elas e eu comecei a tentar ensiná-los todos juntos, em português, inglês e mongol. Aí eu percebi que não ia dar certo, porque eu ainda não estava dominando a língua, né? Ainda não domino, eu sei o básico. Mas aí
fui iluminada e tive uma estratégia. Deixava as crianças, as minhas, estudando em português e inglês, colocava-as para estudar inglês também as meninas mongóis, as amigas. E quando eu estudava só o português, eu deixava as meninas lendo a Bíblia em mongol e outras literaturas também. E nisso eu pedia narração para elas. Pedia para elas me narrarem as histórias bíblicas que elas estavam entendendo, porque eu ainda não tinha condição de explicar, não tinha palavras, verbal, né? Que eu estava bem no comecinho da língua. Mas eu ouvia elas me comunicando. Às vezes nem entendia o que elas estavam falando, mas elas estavam absorvendo as histórias, né? E no final, assim, depois de alguns meses, né, antes de nós voltarmos, elas falaram assim: tia, senta aqui que eu vou fazer uma peça de teatro. Meu Deus. Em torno de umas 10 crianças que frequentam lá em casa, diariamente. E aí elas fizeram uma peça. Sabe aquelas peças de evangelismo na rua que a gente vai para evangelizar, para alcançar os não alcançados? Quando elas fizeram essa peça para mim, assim, eu falei: Flora... Não, primeiro eu chorei, né? Porque foi, assim, aquela história de conversão, né? Que veio uma pessoa, apresentou a Bíblia, e aí o perdão dos pecados, e depois todo mundo ficou feliz. Arrepia também. E elas nunca viram nenhum tipo de peça teatral evangelística. Na verdade, a gente nem pode evangelizar criança, assim, né? Publicamente. A gente faz isso dentro de casa. Então eu falei: Flora, você quem fez essa peça com elas? Elas: não, mamãe, elas que inventaram. Meu Deus. Eu falei assim, elas entenderam. Às vezes a gente pensa que as crianças ainda não têm, né, capacidade para... Mas elas foram tocadas pelo Espírito Santo e elas realmente se converteram. Acho que foi assim, um presente de Deus para me manter firme lá. Ela continua. Caraca, eu tô aqui impressionada, sabe por quê? Porque o Lucas falou uma coisa na primeira entrevista que eu repeti para ele antes, que foi que nós somos espectadores daquilo que Deus faz, né? E isso é muito lindo. E ele falou uma coisa muito bonita de vocês serem vocacionados e do casal junto entender a vocação de um do outro quando vocês se conheceram. Estava contando um pouquinho da história de vocês e como Deus age na mesma intensidade, na mesma vocação, assim, que coisa linda agir assim, né? De você ver o que Deus está fazendo. Que história, e com crianças, né? Sim. Meu Deus do céu. E foi bem isso mesmo que veio ao meu coração. Porque acho que como mulher, a gente se cobra, né? Eu gostaria de estar dando aula para elas, tendo todas as palavras. E eu ficava assim, nossa, eu preciso aprender mais a língua. E aí Deus, calma, sou eu. É o meu espírito. E eu dei a Bíblia, a palavra fala. Eu estava ali, né? Com a porta aberta, meu coração aberto. E ele fez. Caraca, mas se acabasse aqui o programa já tá suficiente para mim, já tá ótimo. Eu ainda quero aprender a língua, orem por mim, claro. quero me comunicar bem. Amém. A gente está fazendo esse mês de março todo o programa sobre oração, né? E até pode falar sobre isso, a importância da oração, né? Fala um pouquinho pra gente da importância da oração nesse processo de evangelização, de missão. Acho que quando a gente sai do país e tem essa dificuldade da língua, Deus nos coloca mesmo para interceder, né? Mais ainda, porque... E a gente percebe que é um mover dele mesmo, né? Não vem de nós. E também não interceder somente pelos mongóis, mas a importância das pessoas que intercedem por mim. Pelos missionários, né? Sim, por todos os missionários. Mas eu percebia isso palpavelmente, assim, de pensar, ai, tá difícil aqui, vem na mente, né? A gente pensa que missionário é herói. Não, a gente pensa em insistir também. E aí eu vejo que eu não tô sozinha, né? Tem muitas pessoas orando por mim, pessoas que me mandam mensagem, falam, tô orando por você. Falam, nossa, é uma equipe, é um grupo, eu não posso simplesmente desistir. E eu me sinto fortalecida, sabe? É o poder da oração mesmo, de me sentir fortalecida, sabendo que aquela irmã tá orando por mim. Às vezes eu recebo áudio de alguém orando. Então, isso... É palpável mesmo. Meu Deus do céu. E como a gente vai refletir, que bênção. E tem forma... uma coisa que você falou interessante, que o Lucas falou, de 10 missionários, 2 voltam do campo, né? E é preciso mesmo se unir em oração, em doação, a gente falou agora. Até a gente vai colocar de novo aqui para quem quiser do caminhão, que agora que você viu o vídeo, né? Para ajudar, e futuramente tem outro projeto de aquecimento lá da casa, né? Quem sabe, né? Essas doações, essas ajudas, elas vêm muito de encontro, né, Ju? E queria pedir para você... contar um pouquinho como que é com as crianças, como que elas têm vivido lá, como que elas têm também tido esse coração missionário. Elas com certeza, né, tem que pegar, a Flora já viu acontecendo isso, né, já move no coração das crianças também, né. Sim. Eu lembrei agora do meu filho.
que com essa preparação do caminhão, uma mãe de um amiguinho dele falou assim, nossa, você que é a mãe do João? Eu falei, sim. Ele falou que o João tá montando um caminhão com o pai para evangelizar na Mongólia e meu filho tá querendo ir junto agora. Meu Deus, olha isso, que coisa linda. Meu Deus do céu. Eles vivem, né, o dia a dia com a gente. É verdade. É a nossa oração por eles, né? Para que quando eles crescerem, por enquanto pequenos, né? Eles tudo tá ali envolvido com a gente. Mas quando crescerem, a nossa oração é para que Deus chame eles, né? Ô Ju, amém, amém, amém. E com certeza. É que eu estava pensando outra coisa que eu estava pensando já. Você, quando casou, estava aqui em São Paulo, não tinha nem filhos, né? Tava morando aqui. Você se imaginou um dia vivendo isso tudo? E como foi para você essa transformação de vida toda? Daria um programa, né? Um programa inteiro. Eu me imaginava como mãe, como missionária. Assim que eu me converti, a minha questão foi o porquê que eu vou estar aqui todos os domingos ouvindo essa palavra super abençoada e os meus amigos que ainda não tinham se convertido estão lá na mesma vida, nas mesmas tristezas, depressões ou alegrias passageiras. E eu comecei a me questionar, né? Por que eu tô aqui e eles estão lá fora? Por que a igreja é para dentro? Aí eu fui entendendo que a igreja é para fora, né? Eu não tinha ideia do que é a igreja. E aí eu entendi que é para fora, que o nosso trabalho como cristão a missão é para todo mundo, não é pro missionário, são para todos os cristãos, todos têm uma missão de levar o evangelho, né? E então, a partir disso, eu comecei a pesquisar, eu fui fazer teologia e fui estudar. E foi mudando a minha mente, né? Renovação da mente mesmo. E aí eu me entreguei totalmente, me casei. Isso foi antes de conhecer o Lucas, aí vocês se conheceram no curso de teologia, né? Aí na teologia eu conheci o Lucas. Conheceu. Você vê que Deus já trabalhou antes, né, em você, né? Que coisa linda. Sim. E eu coloquei assim diante de Deus mesmo, que eu gostaria de uma família, né? Não só sairia para missões, mas eu gostaria que, se possível, se ele me desse uma família primeiro. Isso foi minha resposta para o Lucas. Quando ele na verdade, ele falou assim para mim, eu penso de ter, isso há 14 anos atrás, eu acho, eu penso em ter um grupo para evangelização dentro de um ônibus, viajando, e todo aquele sonho jovem. Você iria comigo? Aí eu falei, é um sonho, né? Poder sair e evangelizar pessoas. Mas eu gostaria que ter uma família primeiro, casar, ter meus filhos. Aí ele falou assim pra mim, você pode casar com alguém do ônibus. Ele não é muito bom de chaveco, né? Foi uma tentativa de flerte. E esse dia a gente lembrou disso. É muito bom. E foi assim, construímos a família e agora vamos morar num caminhão. Meu Deus, olha como Deus faz as coisas. Mas é lindo que ele já colocou isso e prepara. E a Ju, felicíssima com o que Deus tem feito. Eu vi você contando antes com o olho brilhando e isso é muito bom, Ju. Eu quero, agradecer muito, muito, muito a participação, a vinda de vocês aqui, dedicarem seus tempos. Quero que Deus abençoe muito vocês. A gente vai estar orando também e doando também, né, para ajudar esse processo aí. Mas quero pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, uma mensagem encorajadora, uma mensagem que tocar o seu coração para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, já agradecendo vocês estarem aqui. Obrigada, nós agradecemos poder estar aí na casinha de várias pessoas para vocês orarem por nós. Acho que meu pedido é para que vocês orem pela nossa família e orem pelos mongóis e para que o que Deus colocar no coração de vocês, cada um que está me ouvindo agora, acreditar e dar o primeiro passo de fé, que o resto Deus vai acrescentando. Ele vai mostrando aos pouquinhos, né? De passinho em passinho, e ele vai realizando. Porque ele quem começa a obra e ele quem vai terminar. Essa é a minha mensagem. Que mensagem, Ju, que mensagem. Amém. Glória a Deus por essa mensagem tão linda. E que Deus os abençoe muito. Eu sou muito grata porque eu fui muito edificada com a história de vocês. Despertou mais ainda vontade no meu coração sobre isso, mas eu espero que isso tenha sido para vocês também. E eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu achei muito bonito que você falou obrigado por abrirem as casas de vocês. Eu sempre falo isso. E tem muito a ver com casa, né? Os nômades, enfim. Sim. Que Deus possa fazer morada na nossa casa, no nosso coração sempre. Obrigada, Ju. Obrigada e até a próxima. Até. Que bom. Tchau, tchau.